더리안의 거리에 쳐줘서리야. 천지지야. 이번. Então, meus irmãos e irmãs coreanas, hoje vou ministrar o segundo dia de ensinamento sobre a essência o Sutra da Essência da Perfeição da Sabedoria Transcendente, que é recitado pela maioria dos seguidores da tradição sânscrita. Os tibetanos, os mongóis e também os japoneses e as pessoas do Vietnã. E é claro que também os chineses recitam esse sutra e os coreanos também. Meus irmãos e irmãs no Dharma, para aqueles, vocês também que recitam esse Sutra do Coração, é muito importante. O Buda Shakyamuni é chamado Bhagavan. No primeiro giro da roda do Dharma, o Buda explicou a natureza e a causa e o resultado de cada uma das 4 nobres verdades. Ele deixou claro que o sofrimento é indesejável, mas que possui causas e condições, e a cessação foi ensinada como base da percepção da verdade, que é o antídoto à ignorância. E o sofrimento é baseado nessa ignorância. E se nós conhecemos a raiz da ignorância, que a raiz é a ignorância, porque essa ignorância não faz parte da natureza intrínseca da mente, porque a raiz da natureza intrínseca da mente é clara e luminosa. Então, essa luminosa... Visto que a natureza da mente é luminosa e clara e que a ignorância não faz parte dessa natureza da mente, essa ignorância pode ser eliminada, porque não é intrínseca com a natureza clara e luminosa da mente. Os mestres da Universidade de Nalanda ensinou claramente que a natureza, que a ignorância não é parte intrínseca da natureza luminosa da mente e que essa ignorância é temporária, adventícia. Então, isso nos mostra que o potencial para alcançarmos a iluminação é imbuído em nós, é imbuído na nossa natureza intrínseca. Faz parte, o potencial da natureza de alcançar a iluminação essa sim é parte intrínseca da natureza da mente, natureza sutil da mente. Quando nós nos engajamos no processo de alcançar essa iluminação, os poderes de Buda se tornam cada vez mais evidentes. Então, os grandes mestres da Nalanda, como o mestre Nagarjuna e assim por diante, eles provou, pelo meio da lógica, do raciocínio lógico, para que essas contaminações mentais são temporais, são adventícias, e que nós podemos incrementar as qualidades da natureza da mente. Porque essas qualidades são inatas em nós. E então, nas instituições monásticas, nós estudamos
os textos desses grandes mestres da Universidade de Nalanda, como o texto de Madhyamika Karyavatara, Entrando no Caminho do Meio, de Chandrakirti. E eles também memorizam esse texto. Não é um texto fácil de estudar, claramente. O mestre Chandrakirti, ele refutou a visão de alguns outros mestres das escolas do somente, tipo o Vasubandhu, a Sangha e assim por diante. E essa rejeição não foi feita. Ele fez essas rejeições, não foi porque ele queria se tornar famoso e assim por diante, mas foi feita em base a raciocínios lógicos, às investigações apropriadas dos ensinamentos do Buda. E o mestre Chandrakirti, ele disse que essa vaziedade profunda só pode ser realizada para aqueles que têm potencialidades mentais provenientes de vidas passadas. Mesmo que uma pessoa sabem essa vaziedade por meio de estudos, mas se eles não têm essas potencialidades, essas impressões kármicas de vida passadas, não é capaz de compreender profundamente esses ensinamentos. Mesmo que as escolas tipo a escola Siddhamátrica, os proponentes da escola somente estudaram esse texto, ele diz que as coisas, mesmo que as coisas tenham uma natureza vazia, mas existe algo que ainda seja permanente. Como eu mencionei ontem, sobre as quatro falhas, que ontem eu mencionei sobre as quatro falhas da natureza dos fenômenos, mesmo que os fenômenos nos aparecem como existente por eles mesmos, com uma aparência sólida, objetiva, mas eles não existem dessa maneira. Se os fenômenos possuíssem uma existência por ela mesma, os seres áreas que são capazes de perceber a vaziedade diretamente, eles poderiam encontrar, quando eles analisassem os fenômenos completamente, eles deveriam encontrar algo. Mas esse não é o caso, porque os áreas bem que alcançaram a visão direta da vaziedade, examinam os fenômenos, eles não encontram nada. Por isso que existe um ser. A primeira absurdidade é um ser em absorção meditativa sobre a vaziedade diretamente desintegraria todos os fenômenos. Desintegraria todos os fenômenos quer dizer que se eles analisassem profundamente os fenômenos, esses fenômenos se tornariam em nada. Porque eles não encontrariam nada. Mas as coisas não acontecem assim. Eles percebem que as coisas não existem da maneira como eles aparecem. E as escolas Siddhamatras dizem que as coisas, quando elas nos aparecem, mesmo que elas são vazias de existência inerente, mas elas têm, como elas é capaz de perceber os fenômenos, então tem algo da parte da mente e da parte do fenômeno que existe inerentemente por eles mesmos.
최신 나서 어디 Isso é o que as escolas somente e a grande exposição e outras e proponentes de sutras, eles afirmam. 쑥도보 써야지. Mas a escola madhyamika, principalmente a consequencialista, eles dizem que, mesmo que as coisas aparecem à nossa mente como existências inerentemente, mas quando tem uma existência sólida por ela mesma individualmente, mas mesmo como ela nos aparece, como nós investigamos profundamente, elas não existem, nem a mente que percebe esses fenômenos também existem inerentemente. 이것도 써야 되나? E o propósito dos Budas alcançar o corpo do Dharmakaya, 다마다 그 최신 나서 do Dharmakaya, eles alcançam o Dharmakaya para eles mesmos. 당시에 Mas mesmo esse Dharmakaya, quando nós analisamos profundamente, mesmo esse Dharmakaya não existe. Então isso demonstra que todos os fenômenos, quando nós investigamos profundamente, eles não existem. Não existe assim como eles aparecem. Por isso que é usado a forma. Quando nós dizemos que a forma, como eu disse ontem, como nós dissemos que a forma é vazia, isso não quer dizer que a forma é nada, que não existe nada. Mas a forma é vazia de existência inerente. E por isso que ela é vazia de existência inerente. E aquilo que, por exemplo, o nosso... Como o nosso corpo existe de maneira dependente, depende dos agregados para poder existir. E por isso que visto que as coisas, os fenômenos, é impossível postular uma existência inerente dos fenômenos, então a única maneira que esses fenômenos existem é em vista à dependência, devido à dependência. Então depende de causas e condições, depende de nomes e de rótulos. É por isso que, visto que mas a nossa mente se apega à forma, mas aquilo que nós devemos entender é que a forma só existe a um nível convencional, que a nível último ela é vazia de existência inerente. Por isso que é dito, forma é vazia e vaziedade é forma, porque para falar de vaziedade é preciso da forma. Forma não é nada mais que vaziedade, e vaziedade não é mais nada que é a forma. Por isso que esses ensinamentos sobre a vaziedade é muito importante para progredir ao longo do caminho. Por isso que dito, então, pelo poder... não. Avalokitesvara também, o Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokitesvara também permanecia absorto na prática da profunda perfeição da sabedoria. Ele viu que perfeitamente... Não. Ele está repetindo a explicação do primeiro parágrafo. Como nós dissemos,
Mesmo a palavra mesma não existe na tradição chinesa, mas na tradição sânscrita existe, então precisa de. Quando nós falamos da existência não inerente do indivíduo ou pessoa, é fácil. Mas quando nós falamos da não ausência de entidade intrínseca ou existência intrínseca dos cinco agregados, é mais difícil. E nós devemos pensar que por isso que é disso que nem mesmo por isso que é disso que e viu perfeitamente que mesmo os cinco agregados são vazios de existência inerente. Então, forma é usado como a base na qual a vaziedade é estabelecida. E mesmo aqueles que têm alcançado as marcas e os sinais excelentes de Budas, eles também são vazios de existência inerente. Portanto, Shariputra, todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca. Não têm característica definidora, não surgem nem cessam, não são puros nem impuros, não aumentam nem diminuem. Então, Shariputra, isso porque no seio da vaziedade não há nem forma, nem sensação, nem percepção, nem informação, nem consciência, não há olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente, não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor e assim por diante. Isso é relacionado às cinco consciências sensoriais. E nos ensinamentos dos 12 elos da originação e interdependência, o primeiro é relacionado à ignorância, que é a ignorância que nos impulsiona, nos empurra a renascer na existência cíclica. Aqui é mencionado por exemplo, nós terminamos ontem no parágrafo, é por isso que o mantra da profunda perfeição da sabedoria, o mantra, o mantra do grande conhecimento, o mantra insuperável, o mantra inigualável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento é verdadeiro, este não engana. Eis porque eu proclamo o mantra da perfeição da sabedoria transcendente e nós terminamos aqui. Se você mantém essa essa visão da vaziedade, isso é capaz de eliminar as impressões sutis deixadas no contínuo mental pela ignorância. E para eliminar o obscurecimento cognitivo, você precisa combinar a acumulação do mérito e a acumulação da sabedoria que realiza a vaziedade. Então, a acumulação do mérito serve para do mérito, o da bodhisattva serve para dar suporte à compreensão da acumulação da sabedoria que compreende a vaziedade. Então, se você precisa desses dois, você pode acumular alguns méritos, tipo por meio das 6 perfeições, mas se você pratica essa acumulação dos méritos para alcançar a iluminação, para beneficiar todos os seres sencientes, então isso serve de causa para alcançar a iluminação.
A maneira exata, a maneira exata de acumular os méritos, acumular o mérito por meio da compreensão da sabedoria, deve ser imbuída dessa motivação que, enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento dos seres transmigradores. Essa deve ser a motivação justa com a qual você acumula méritos. Então, com essa motivação pura, você será capaz de acumular incontáveis méritos que que ajudará a dissipar as obscurações ao conhecimento. E se você determina você mesmo, enquanto o espaço existir, você aí permanecerá para trabalhar, para ajudar todos os seres sencientes. Isso é uma motivação imensurável, incomensurável. Então, visto que a sua motivação a aspiração é imensa e a acumulação dos méritos também é imensa, então o estado resultante do Buda é imenso. Ontem eu expliquei um pouco sobre a Bodhicitta e a mente da iluminação, e a mente da iluminação é uma coisa que tem um marco incrível. Tendo um coração afável, uma coisa que é algo que todos os seres possuem. Muitos seres possuem. Quando quando os mesmos animais mostram esse coração afável para os outros, nós achamos uma coisa incrível, mas o que nós falamos aqui, o amor afável nesse contexto, é algo transcendente, é algo que transcende o ordinário, é algo que o coração afável, o grande coração afável, a grande compaixão, que é diferente da simples compaixão, é a grande compaixão que objetiva alcançar a iluminação para a liberação, para você poder efetivamente ser capaz de ajudar a liberar todos os seres sencientes da existência cíclica dos sofrimentos. E isso ajuda você, e você terá um benefício temporário como benefício futuro. E por isso que Maitreya disse que por isso que o Buda Maitreya disse que a Bodhicitta é algo que ajuda você, previne você de ter um renascimento nos reinos inferiores, ajuda você a ter felicidade na vida atual e ele leva você ao estado da imortalidade. E se você tem um coração afável, uma afabilidade para com todas as pessoas, não só para seus familiares, seus cercanos, então toda a percepção que você tenha de tudo que aparece para você será puro. Você será capaz de perceber tudo. Se você desenvolve essa grande compaixão, esse amor afável genuíno, você será capaz de perceber tudo que aparece para você como puro, como perfeito. Mas o amor afável que nós temos para só nossos entes queridos é imbuído de apego. E isso não é um amor afável puro, genuíno. Tem uma diferença entre esses dois.
정주성 공맥이 세배 냠내 캐시고 Por isso que, então, você tem que... 다우디 캐시고 샤리 다우디 계신이 또 우리 수고도가 진짜 이거 Você vê, desse ponto de vista, o quanto os seus inimigos são preciosos. Como Shantideva disse no capítulo 6 da paciência do Bodhisattva, do engajando-se na prática nos atos do Bodhisattva, que nos ensina a ver o quanto nossos inimigos, aqueles que nós consideramos inimigos são preciosos, porque eles nos ajudam a praticar a paciência, a tolerância. Então, essa bodhicitta é algo incrível, maravilhoso. Tem vários métodos de cultivar a bodhicitta, mas o mais profundo é aquele de igualar você com os outros. Nós falamos da linhagem excessiva, né, da linhagem profunda e da linhagem extraordinária. Tem várias extraordinárias. E essas linhagens têm todas a ver com o escambiar-se você mesmo com os outros. E se na prática do escambar-se com os outros, você não tem uma motivação egoísta, mas você pensa em pegar o sofrimento dos outros sobre você e dar todas as suas qualidades e felicidades para os outros. Como o mestre Chandra Kirti disse, como o mestre Nagarjuna disse, se você não... O mestre Nagarjuna, não. O mestre Shantideva disse, qualquer felicidade existente nesse mundo deriva do desejo que os outros sejam felizes, e qualquer sofrimento existente no mundo deriva do desejo a felicidade somente para si mesmo. Como os mestres Kadampa disse, que com a prática, cultivando a bodhicitta, ela ajuda você a purificar as suas negatividades e ajuda você a aumentar os seus méritos. Se você pratica a bodhicitta da essência do seu coração, você será capaz de tornar os seus inimigos como seus amigos. Porque você tem... A bodhicitta é algo que aumenta a sua energia interna, a sua energia protegendo... a energia positiva interna. Por isso que é dito, montando no cavalo da bodhicitta, que elimina toda a dor, como uma pessoa inteligente pode se sentir desencorajada indo de felicidade a felicidade. Então, não só a bodhicitta, mas a bodhicitta deve também ser o apoio da compreensão da vasidade, da sabedoria que compreende a vasidade. Se esses dois são combinados juntos, praticados juntamente, você alcançará o estado búdico sem nenhuma dificuldade. Mesmo para os Theravakas e os Pratyeka, os ouvintes, os realizadores solitários, porque eles não alcançaram ainda o estado búdico, porque eles ainda têm um pouco de motivação autocentrista. Por isso que digo que disso, mesmo o Buda dos 3 tempos, eles também todos os Budas dos 3 tempos alcançam a budeidade absoluta, o despertar perfeito e insuperável, confiando nesta profunda perfeição da sabedoria.
미즈베나 야버셔버 차데스 다들 타녀도 아니 그 간다 아니 랑센은 데도 첩지 아니 네 되는지 근데 인도산에 O mantra é inigualável. Esse mantra é inigualável. O mantra que alivia totalmente todo o sofrimento. É porque então esse mantra é verdadeiro, esse não engana. Isso é referido, não engana aqui, é referido à vaziedade, à sabedoria que compreende a vaziedade. Porque você realizando diretamente, ao realizar diretamente a vaziedade, você será capaz de eliminar. Você é capaz de eliminar o seu apego à existência intrínseca. E quando se progredir, porque está Gate indo indica o caminho da acumulação que é alcançado por meio da nossa experiência inicial da Bodhisattva. O segundo Gate indica o caminho da preparação e a primeira experiência da vaziedade. Paragate, indo além, indo ao caminho da visão e a primeira percepção direta fugaz da vaziedade é onde a vaziedade é vista pela primeira vez diretamente. E Paragate, indo completamente para além, indica o caminho da meditação ou concentração e a conquista das esferas ou terra subsequente do Bodhisattva. E Bodhisattva significa ser estabelecido na iluminação, indicando o estabelecimento do fundamento ou base para a iluminação. Então, então, essa é a maneira como nós devemos progredir ao longo do caminho. E Sua Santidade recitou uns versos do Entrando no Caminho de Chandrakirti. Quando eu explico aos cientistas sobre a semente da iluminação, a Bodhisattva, com essa medicina, sobre a vaziedade, os cientistas mostram muita apreciação sobre essa vaziedade ou vazio de existência inerente. A maneira quando você e quando nós entramos aqui, Gate, indo ao caminho da acumulação, é o caminho o primeiro Gate indica o caminho da acumulação, que é alcançado por meio da experiência inicial da Bodhisattva. E depois o segundo Gate é o caminho da preparação, o Paragate significa o caminho da visão e o Paragate, então nesse mantra Tathagate Gate Paragate Parasangate existem os caminhos, como se progrede ao longo do caminho. E
Aqui nós vamos terminar esses estamentos aqui e nós devemos cultivar no nosso dia a dia seja a bodhicitta, seja a vaziedade. E amanhã eu vou ministrar a cerimônia da bodhicitta. E agora vamos para perguntas. 질문드리겠습니다. 수행을 하면서 아상이 높아지는 것도 수행 단계에서 나타나는 현상이라고 하는데 A primeira pergunta disse que durante nossas práticas ocorre um aumento do apego a si próprio. Isso realmente ocorre ou é um método de prática errado que usamos? É claro que o apego a si próprio ocorre instintivamente. O afeto por nós mesmos, o amor para nós mesmos ocorre instintivamente. E por causa disso, nós devemos desenvolver, aspirar a alcançar o estado búdico, que é cheio de qualidades. E mesmo o Buda Shakyamuni alcançou a iluminação porque ele viu essa potencialidade imbuída em si mesmo, ele viu essa potencialidade de alcançar a iluminação. E por isso que ele se engajou na prática de acumular o mérito e a sabedoria que compreende a vaziedade por inúmeras eras. Nesse caso, quando se pratica objetivado a alcançar a iluminação, vendo as qualidades dessa grande iluminação, do estado búdico, então você pratica, é claro que tem um apego, como se diz, tem uma consciência, um prezar a si mesmo, mas isso não é misturado com o apego, aquele apego que nós falamos em si, que nos atrapalha a alcançar a iluminação. Mesmo os mestres Nagarjuna, ele, pela paixão, pelo apego à liberação dos seres conscientes, ele praticou. A palavra em tibetano é doksha. Doksha é um apego, mas não é um apego que não é imbuído pelas aflições mentais. Então tem uma diferença em um apego ordinário e o apego supremo. Bom dia. A segunda pergunta é a sua santidade. Bom dia. O que o senhor considera ser a coisa mais importante quando um discípulo está presto a entrar num caminho independente? Primeiramente, falando dos amigos espirituais, o mestre espiritual, Lama Tsongkhapa, mencionou no caminho gradual à iluminação, ele mencionou que sem que subjugar a sua própria mente, é impossível subjugar a mente dos outros. Então, primeiro subjuga a sua própria mente para poder subjugar a mente dos outros. Então, sendo subjugar propriamente, sem subjugar proximamente aquilo que se chama realização, não será uma realização genuína. Mas você tem que ter uma realização genuína através dos três treinamentos, por meio dos três treinamentos. Então, por meio dessas três disciplinas,
moralidade, concentração e ética, por meio desse, você pode alcançar, subjugar sua própria mente e conduzir realmente os seus discípulos à iluminação. Para nós, Buda Shakyamuni, nós consideramos o Buda Shakyamuni como nosso mestre superior, e os mestres do e muitos mestres do Tibete, das 4 tradições, Sakyapa, Kagyupa, Sakya, Kagyupa, Nyingma e Gelupa. E nós, nessa nossa própria vida, nós também encontramos muito mestre que nos deu a iniciação, nos deram iniciações, ensinamentos, e a fim de repagar a sua gentileza por ter nos dado os ensinamentos e assim por diante, nós devemos colocar esses ensinamentos e iniciações em práticas, fazer práticas genuínas. É claro que você pode rezar para obter as bênçãos do seu lama, mas principalmente aquilo que você deve fazer é lembrar os ensinamentos que ele lhe deu e refletir nesses ensinamentos e meditar esses ensinamentos e ter uma experiência dentro do seu contínuo mental, uma experiência genuína, mesmo que seja seu lama, seu mestre, o lama seja em vida ou não, e você deve ser capaz de demonstrar esses ensinamentos no seu próprio corpo, com suas próprias ações. E os ensinamentos principais são aqueles das 4 nobres verdades e os ensinamentos das 2 verdades, e esses ensinamentos fazem parte, seja dos veículos, fazem parte de todos os veículos, menores e maiores. E por meio desses ensinamentos, foi assim, por meio dos ensinamentos, que Buda conseguiu subjugar a mente de seus discípulos. É claro que nós podemos receber as bênçãos do Lama, dos nossos mestres, dos nossos lamas, por meio de receber iniciações e assim por diante. É claro que você pode, talvez, ter fé nesse lama, mas lama não quer dizer só um lama que faz rituais e assim por diante, porque esse lama que é capaz que pode dar ou iniciação ou fazer ritual, talvez não seja um verdadeiro lama, como diz Lama Tsongkhapa, como é explicado pelo Lama Tsongkhapa. O lama deve ser aquele que tem as 10 qualidades, como é mencionado no Lama, no caminho gradual à iluminação. Como eu disse, as bênçãos do lama é importante, mas o lama deve ser aquele que tenha capacidade, que tenha mais conhecimentos do que seus discípulos e ser capaz de ensinar, explicar esses ensinamentos aos discípulos. É claro que você pode receber iniciações e ensinações do lama e ensinamentos, mas o lama também deve ser capaz de explicar esses ensinamentos profundamente e, por meio disso, conduzir o seu discípulo à liberação. Então, idealmente, você tem que ter um lama com essas qualidades e ser capaz de conduzir você ao caminho da iluminação. Mesmo que esse lama já tenha deixado o corpo, mas você pode visualizar esse lama em frente a você e fazer as práticas de purificações e de acumulações de méritos. Mas sem um lama isso é realmente um lama plenamente qualificado, um lama que possui essas 10 qualidades.
Mas mesmo que esse lama não seja seu corpo, seja mais presente em corpo, mas você tem se você tem esse lama plenamente qualificado que você acredita, você pode, esse lama pode te acompanhar até quando você alcançará o estado búdico. A terceira pergunta é: essa música é de uma artista da Coreia. Existem peças de artes que mexeram com a sua sociedade? Se sim, quais são elas? O Dalai Lama riu e disse o que dizer com peças de artes. As peças de artes são uma coisa muito... são uma coisa interessante. As peças de artes é a bomba nuclear. É claro que essas peças de artes são capazes de destruir. E os aviões também é uma peça de arte e são incríveis, mas quando você usa, você tem que saber a maneira apropriada de usar essas peças de artes. Quando você usa essas peças de artes para destruir os outros, é uma coisa muito triste. Nós podemos falar de tecnologias e assim por diante. E nós podemos, com o uso da nossa inteligência apropriada, nós podemos incrementar essas peças de artes. Mas quando você tem você pode usar implementar essas peças de artes como imbuído pela motivação correta. Quando você é imbuído, quando a sua mente é imbuído pela raiva, você pode até mesmo usar uma agulha ou uma faca para fazer mal, prejudicar as outras pessoas, para matar as outras pessoas. Então, se você usa essas artes criativas para prejudicar os outros, é muito negativo. É a mesma coisa quando você estuda os textos de Dharma. Se você fica uma pessoa muito sabida, conhecedora dos textos budistas, mas se você usa esses conhecimentos para fomentar o seu egoísmo, a sua arrogância, isso é muito negativo. Mas se você usa esses conhecimentos para eliminar o apego, o ciúme e a raiva, então é muito positivo. Então, tudo depende da motivação com qual nós usamos as coisas. A quarta pergunta é sempre desse artista: qual é a mentalidade que um artista deve ter a fim de proporcionar felicidade bodhicitta ao seu público? Por meio da arte, aquilo que nós devemos fazer é usar essa arte por meio do amor afável e compaixão, para ter um impacto no seu público. Por exemplo, se nós olhamos para os animais, eles têm muito afeto pelos seus filhos. Quando você cria uma peça de arte, você deve ser imbuído ou deve proporcionar, deve ter um impacto ao seu público, para que o seu público possa desenvolver esse amor afável e compaixão. Então, por meio da sua arte, você será capaz de inspirar os outros a desenvolver esse amor afável e a compaixão. Mesmo as crianças serão capazes de absorver isso e apreciar a sua arte.
Isso muito certo. Mas se você usa, que você cria uma peça de artes que provoca medo nas pessoas, isso não inspira as pessoas no positivo. Mas, por exemplo, se você faz um desenho que tem uma mãe que tem cuidado para com seus filhos, então a criança, ao ver esse desenho, inspira o amor afável para a criança. A criança desenvolver o amor afável. Mas se você faz um desenho agressivo, com um animal, com um tigre devorando outros, isso não vai ser muito conducível a proporcionar uma mente pacífica para os outros que veem essa peça de arte. Então, nós devemos usar arte em maneira positiva para dar impacto positivo ao seu público e às crianças. A próxima pergunta. Gostaria de ouvir a opinião de Sua Santidade sobre as seitas budistas que tentam mudar as regras e regulamentos devido às mudanças da sociedade, que ocorrem na sociedade. 두 번째로는 티베트에서는 스님네들이 어떠한 계를 받아서 스님이 되는가 두 가지에 대해서 질문드리겠습니다. 감사합니다. 뭐야? 다 나도 저분이 뒤가는 여대에 왜 취유다 소소소래 As diferentes tradições religiosas existentes no mundo existem para beneficiar todas as pessoas de acordo com as suas predições mentais. E muitas dessas religiões já existem há mais de 1000 anos. E isso beneficia a seus próprios adeptos ou seguidores. A respeito da tradição budista, nós não acreditamos em um Deus criador. E nós não acreditamos em um Deus criador. E dentro da tradição budista tem aqueles que seguem sua meditação e eles não estudam os textos de acordo com o raciocínio lógico. E tem as tradições que focam somente nos estudos e não praticam a meditação e assim por diante. Uma vez eu estive no Japão em um templo e eu falei assim como eles só oravam e meditavam, então eu pedi para o abade que eles deveriam usar esse templo para estudar os ensinamentos do Buda por meio do raciocínio lógico e não só usar esse templo para rezar e meditar. É claro que meditação e oração é bom, mas para eliminar as nossas aflições mentais e o nosso apego a uma entidade intrínseca, o nosso apego a uma entidade intrínseca do eu, da pessoa, dos fenômenos, isso só é possível por meio dos estudos do raciocínio lógico. E isso não é possível ser eliminado por meio das preces e da meditação. Isso, o raciocínio lógico nos ajuda a compreender o benefício de cuidar mais, preocupar mais dos outros e a desvantagem de pensar somente em nós mesmos. E essa compreensão só é possível e essa distinção só é possível. Essa distinção e compreensão só é possível através dos ensinamentos do raciocínio lógico.
뭐 죽거든. 뭐 스세다. 어디서 저리? 아니, 검지 붙이고 저기 있는 데 이거 하면 되고. 또 딱세션. Os textos de Mestre Nagarjuna e Sandra Kisti, se a meditação somente fosse a meditação e as preces só fosse capaz de ajudar-nos a certas compreensões, então todos esses textos, esses tratados escritos por Chandra Kisti e outros mestres não seria necessário. Aquilo que nos arruína, aquilo que nos prejudica, que nos arruína, é a nossa atitude autocentista e egoísta e o apego às aparências como elas existissem por si próprias ou tivessem uma entidade intrínseca existente por elas mesmas. Aquilo que nós devemos fazer é desenvolver a sabedoria que compreende a vaziedade, para compreender como é a verdadeira existência das coisas, dos fenômenos. Então, a meditação sem pensamento ou somente a meditação por si própria, não praticar somente a meditação focada, não é capaz de eliminar esse nosso apego à existência intrínseca dos fenômenos ou das pessoas e não é capaz de eliminar, as nossas e não é capaz de eliminar o nosso egoísmo. Então é importante nós praticarmos essas duas meditações. Essas duas práticas, a bodhicitta e a sabedoria que compreende a vaziedade. Amanhã eu vou ministrar a cerimônia da bodhicitta. E também vou dar a transmissão oral de um Guru Yoga que